Graça e paz a todos. Vamos começar mais uma live. Trazer a palavra do Senhor e orar pela sua vida em nome de Jesus. Vai chamando os seus amigos para que possamos usar nisso a live. Lembrando que para conseguir ver o seu pedido de oração, você precisa escrever na página original. Às vezes está vendo algum vídeo compartilhado, mas em algum lugar está escrito Pastor Lorian Severino. Aí você clica, vai lá no vídeo original e comenta. Semana passada eu não fiz, né, as lives. Eu tava bem gripado, né? Mas agora eu tô bem, graças a Deus. Nós vamos continuar nossas lives. Continuar com a nossa série, né, de ensino a respeito dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Nossas lives continuam terça e quinta-feira a partir das 21 horas. E nas quartas-feiras lá no meu Instagram. Se não me segue no Instagram, me segue lá, @pastorlorian. A partir das 21 horas também. Glória a Deus. Se o áudio e a imagem tá bom para você, manda aí suas curtidas, seus corações. Glória a Deus. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo de Deus fale conosco nessa noite. Senhor, muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, por mais uma live que podemos compartilhar a tua palavra. Que a tua unção, o teu poder visite cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Quero que a palavra do Senhor nessa noite vai cair em solo fértil. Frutificar assim por um em nós. Jesus, fala conosco, Senhor. Traz crescimento espiritual. Aqueles que estão ansiosos, Senhor, que a tua paz inunde os corações. Senhor. Aqueles que estão tristes, Senhor, a tua alegria, Senhor. Transborda suas vidas em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, Senhor, sejam curados, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Do fogo, Senhor, vem queimando, dá uma cabeça pano dos pés. Cada pessoa deixando essa live. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero lembrar os irmãos também. Nessa sexta-feira nós temos culto na reconciliação às 19h30, noite da libertação. E domingo, às 19 horas, na rua Henrique Degref 241, aqui em Ponta Grossa. Pelo Google Maps, você vai ver ali, vai aparecer ali que é centro. Mas na verdade é início da Nova Rússia. Também quero lembrar aos irmãos que o culto, né, café especial das mulheres, né, o culto das mulheres, né, café das mulheres, foi mudado o dia, né, para o dia 10. Dia 10 agora de junho, dia 10 de junho é o café das mulheres. Então se você que pode, convida aí as suas amigas, né, as mulheres, mãe, tia, prima, enfim. Pessoas que você conhece para estar participando. O Café das Mulheres vai ser dia 10. Lá na reconciliação vai ser um culto, né, com louvor, adoração, a mensagem de Deus voltada ali para as mulheres. E no final também vai ter
um café ali, bem bonito ali vai ser feito. Para as mulheres além de sorteios, né? Para as mulheres que estiverem presentes, basta estar presente. Entrada franca, né? Gratuito. Vai ser um sábado, dia 10. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Vamos orar. Já oramos, na verdade, né? Vamos dar início. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Senhor. Declaro que a palavra do Senhor nessa noite vai cair em solo fértil, frutificar a 100 por 1. Fala conosco, Senhor. Que a tua presença, Senhor, tua glória flua, Senhor, nesse lugar. Transborde minha vida, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, queridos? Nós estávamos falando semana retrasada, né? Sobre um dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Um dos princípios que é a ressurreição dos mortos. São 6 princípios elementares que estão ali em Hebreus, capítulo 6, que é fé arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. E esse arrependimento de obras mortas, ele tem várias facetas, né? A primeira coisa que fala desse princípio, né? Como não é apenas um ato, é um princípio da ressurreição dos mortos. Ele fala do sentido literal, que nós já falamos disso, que é desse poder que foi conferido ali para aqueles que quiserem, que através das nossas vidas pode inclusive acontecer isso, ressurreição literal, que é um símbolo inclusive do poder de Deus, da grandiosidade do poder de Deus, como fala em Efésios, né, para que eles saibam, né, qual é o poder que está neles, qual o Senhor exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição também, o princípio da ressurreição dos mortos, ela fala com o fato consumado na vida dos cristãos, ou seja, espiritualmente, quando você se arrepende e aceita Jesus, você já morreu para você, já foi ressuscitado, né, uma nova criatura em Cristo Jesus. A ressurreição também ela fala sobre esse processo na vida cristã. Todos os dias você tem que morrer para você um pouco mais e viver mais para Deus, esse processo, esse crescimento espiritual. Nós já falamos sobre tudo isso. Mas o princípio também da ressurreição dos mortos, ele fala sobre a volta do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus ele vai voltar. E quando Jesus voltar, vai ocorrer uma ressurreição literal dos mortos. Aleluia. E nós vemos isso na palavra de Deus. Se você é cristão, você crê na palavra de Deus, você precisa entender, crer nesse princípio da ressurreição dos mortos. Hebreus, capítulo 11. Versículo 33 diz assim. Está falando aqui sobre os heróis da fé, né? Sobre aqueles que deram suas vidas pelo propósito de Deus para a vida deles. E a Bíblia fala aqui em Hebreus capítulo 11, versículo 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então ele fala da ressurreição no sentido literal. Mas, na continuação fala, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem
superior ressurreição. Então, ele está falando aqui sobre os heróis da fé, sobre o que eles fizeram, né, de entregar a sua vida. Fala de que algumas mulheres, né, receberam mortos, né, receberam a ressurreição literal, né? Mas outros entregaram as suas vidas esperando uma ressurreição que vai além de uma ressurreição natural. Daquela ressurreição como Lázaro teve, como Dorcas, outros exemplos, né, na palavra de Deus. Essa ressurreição era uma ressurreição física, mas ela é uma ressurreição para a eternidade. Porque naquela ressurreição de Lázaro, ele voltou naquele mesmo corpo dele, um corpo mortal. Mas quando ocorrer a última ressurreição, nessa ressurreição da volta do Senhor Jesus, é diferente. Porque agora você vai ressuscitar e nunca mais vai morrer. Aleluia! Vai ser a ressurreição final. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18, nós vemos a importância disso. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18. Um pouco antes ele fala: recomenda essas coisas, dá testemunho solene e a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como ogreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os quais eles usam passarão a impiedade ainda maior. Ou seja, ele está fazendo algumas advertências para Timóteo, para ele se cuidar, para ele se proteger, para ele não se desviar do caminho correto. E ele fala: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. A fé a alguns. Então veja, é tão importante esse princípio elementar da doutrina de Cristo sobre o arrependimento, sobre a ressurreição, entender todas essas facetas, porque inclusive haviam pessoas que achavam que essa última ressurreição já tinha acontecido. Nós já estudamos que a ressurreição no sentido literal, no sentido do poder de Deus que vem sobre nós, para nos capacitar a ponto de um morto ressuscitar, no sentido literal existe, assim quanto a questão do processo na vida cristã ou espiritualmente. Agora, essa ressurreição final, ela não aconteceu. Ela não aconteceu, ela vai acontecer na volta do Senhor Jesus. E é tão importante você entender isso, que existiam pessoas lá no tempo lá do apóstolo Paulo, que tinham se desviado da fé, crendo nesse tipo de heresia. Quando você não sabe diferenciar essas ressurreições, ou esses tipos de ressurreição, pode entrar inclusive nesse princípio que é completamente errado. Ele fala: e estes se desviaram da fé, asseverando que a ressurreição já se realizou. Estão pervertendo a fé a alguns. Eu não estava falando da fé da ressurreição espiritual, eu estava falando da ressurreição literal, como se Jesus já tivesse voltado. Jesus já voltou, aí eles tinham criado uma heresia em torno disso. E Paulo estava falando: cuidado com essas coisas. Essa ressurreição final, Paulo coloca como sendo o alvo da vida cristã, inclusive. Filipenses, capítulo 3, versículo 11. A Bíblia diz assim, versículo 8. Vamos ler desde o versículo 8. Filipenses 3, versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo,
a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, ou seja, todas as coisas que ele viveu, né, de conhecimento no judaísmo, ele colocou como refúgio para ganhar o Senhor Jesus. Ele fala, não obtendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Ou seja, ele deixou tudo, ele está para se focar no mais importante. E ele fala para quê? Para o conhecer e o poder da ressurreição. Veja que a ressurreição é um símbolo do quão grandioso o poder de Deus é. E aí ele fala, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ou seja, eu quero morrer completamente para mim. Ele está falando no sentido espiritual. E aí ele fala de algo que já entra na ressurreição, não só espiritual, mas também no último dia. Para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, ele tinha esse entendimento, que para que eu e você possamos, no fim dos tempos, estar preparados, no último dia, estarmos preparados na volta do Senhor Jesus, o que nós temos que fazer, em primeiro lugar, é morrer completamente para nós. Não, agora eu não quero viver a minha vontade, eu quero viver a vontade de Deus. Quando você busca fazer a vontade de Deus, quer dizer que você está morrendo para você e vivendo para Ele. E aí sim você vai estar preparado para alcançar essa ressurreição entre os mortos. Que está disponível pela graça, mas aí mediante a fé. Amém? A continuação também ele fala nos últimos dias, os mortos ressuscitarão para viver eternamente. Ele nos fala sobre isso. Essa ressurreição, como eu tinha falado para vocês, ela é para a eternidade, não apenas para passear um pouquinho e morrer de novo. Aleluia. 1 Coríntios 15, versículo 12. Primeiro Coríntios capítulo 15, versículo 12, diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou entre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Ou seja, algumas pessoas naquela época que não acreditavam, não estavam entendendo a importância dessa doutrina, desse princípio doutrinário. Esses princípios elementares, eles são doutrinários, são básicos, que não é uma questão de simplesmente interpretação. Eu penso de um jeito, você pensa de outro. Não, é o que está na Bíblia, isso é básico. Esses são princípios doutrinários básicos da palavra de Deus. O cristão, ele não acredita que morreu, acabou tudo. Algumas pessoas acreditam que morreu, acabou. Não é verdade? Morreu, acabou, foi pro pó e é isso. Outras pessoas acreditam na reencarnação. O que é a reencarnação? Jesus, ele não reencarnou, ele ressuscitou. Como seria reencarnar? Aparecia uma outra mulher, né, talvez uma outra Maria, e aí Jesus voltaria lá no ventre dessa outra mulher, nasceria de novo como um bebezinho e crescendo. Isso não vai acontecer. Isso não aconteceu quando Jesus ressuscitou. Jesus, ele não foi uma reencarnação que Tomé viu. Foi uma ressurreição. Ao terceiro dia, Jesus não reencarnou, Jesus ressuscitou. Por isso que Jesus, ele fala, olha, pode tocar nas marcas das minhas mãos, dos meus pés, pode tocar no meu lado. Porque ele queria que eles entendessem que ele não ia reencarnar e não era um espírito apenas. Mas era uma ressurreição, ou seja, naquele mesmo corpo que estava na cruz, naquele mesmo corpo que foi fustigado com varas, aquele mesmo corpo que foi furado ao lado, estava ali com eles. Por isso que ele come com eles, inclusive, para que eles vissem que não era um fantasma, não era um espírito, simplesmente, apenas.
Claro que Jesus estava também, tem espírito, só que ele estava naquele momento com um corpo também. E ele queria mostrar para eles, olha, eu ressuscitei mesmo. E aí, por isso que na continuação do texto, coloca esse princípio como tão importante para o cristão. O princípio da ressurreição dos mortos. E ele fala, e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. É tão forte, é tão poderoso que isso é um central e básico na fé cristã. Para que nós sejamos salvos, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, 9 a 10, ele fala, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos. Isso não é questão de opinião cristã. É se você é cristão, você crê na ressurreição, senão você não é cristão. Você é outra fé. Você pode até compactuar com algumas coisas do Senhor Jesus, pode até achar Jesus gente boa, gostar de algumas opiniões do Senhor Jesus, mas você não é cristão. Cristão acredita em ressurreição. Cristão crê nesse princípio. Esse é um princípio central da fé cristã. Aleluia. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, pois temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, veja que ele está debatendo aqui com os coríntios, né? Porque aparentemente havia algumas pessoas que estavam com os pensamentos assim. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, os outros também não vão ressuscitar, é tudo uma balela que nós estamos pregando. O que está falando é a importância de você crer, de você saber desse princípio da ressurreição, e crer nisso, e entender isso, que isso é central para a nossa fé. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Jesus ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição. Dos mortos. Aleluia. Em João, capítulo 5, versículo 28. A Bíblia diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Aleluia. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, na verdade, o julgamento já ocorreu. Tem gente que pensa que senão no último ver a ressurreição, daí que você vai começar a ser julgado. Não. Quando você morre, você já está destinado. Mas o último dia vai ser a ressurreição para a vida eterna. E os outros? Para o juízo. Não é julgamento, né? Mas para o juízo. Primeira Coríntios, capítulo 15, 52 também, a Bíblia fala, os mortos receberão um corpo incorruptível. Que é o que eu estava falando. Jesus, quando ele ressuscitou, ele foi o primeiro que experimentou esse tipo de corpo. Era o mesmo corpo, mas ele estava transformado. Estava cheio da glória. Era o mesmo corpo, tinha as marcas ali, né? Tinha aquelas marcas, mas eu creio que ele já era um corpo diferente.
Era um corpo transformado. Era o mesmo corpo, porque tinha todas as marcas que ele tinha que mostrar para eles. Mas era um corpo transformado em que sentido? Veja que é uma situação em que ele simplesmente aparece no meio dos discípulos lá dentro do lugar onde eles estavam. Então, alguém podia pensar que era alguma coisa espiritual. E não, daí ele pede ainda comida, né? Para mostrar para eles, olha, estou com esse corpo, o corpo glorificado, transformado, vou voltar a ficar dentro do Pai. E até hoje, queridos, aquele mesmo corpo que estava lá no ventre de Maria, cresceu, estava lá na cruz, ele está dentro do Pai, glorificado, mas aquele mesmo corpo. Aleluia. Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 12, diz assim, 15:52. Pouco antes ele fala, versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Todos. Ou seja, essa ressurreição do último dia está diretamente ligada àqueles que estiverem mortos. Mas quem estiver vivo na volta do Senhor Jesus não vai nem passar por esse processo. Só vai ter o corpo transformado. Aleluia. Por isso que ele fala, eis que vos digo esse mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. Veja que na mente do apóstolo Paulo, essa eu creio que deve ser a nossa mentalidade. Não esperar a morte, esperar a volta do Senhor Jesus. Por isso que aparentemente a maneira que ele fala é inclusive como alguém não que está esperando que ia morrer, mas alguém que estava esperando a volta do Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 13 em diante, ele diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Os que dormem está falando aqueles que estão mortos. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, existem várias visões teológicas a respeito do Apocalipse. Mas aqui para mim fica evidente da volta do Senhor Jesus, estando junto com a ressurreição. Ou seja, não é aquela confusão que alguns filminhos, né? Algumas pessoas passam que eu assistia desde criança. É que o importante é você estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Esse é o principal. Né? Às vezes tem alguma visão um pouquinho diferente sobre a volta do Senhor Jesus, mas o principal é você estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Mas eu não vejo com aquela confusão toda que tem naquele filme. Né? Que daí é quase como se a pessoa agora, os deixados para trás, agora só tem que esperar uma guilhotina passar pela cabeça para ser salvo. Não vejo isso em momento algum na palavra de Deus. Pelo contrário, ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro. Ou seja, acabou, não vai ter uma segunda volta do Senhor. Jesus voltou e acabou. Aleluia. Quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos vão ser transformados. Por isso que ele fala ainda, ele fala, né, ao soar da última trombeta. Aleluia. E aqui ele fala,
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que vivificarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoará a trombeta do Senhor, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Essa é uma palavra não de tortura, é para ser uma palavra de consolo. Você saber dessa volta, saber que no último dia, né, aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ser ressuscitados. Os que estiverem vivos, ali confirmados com o Senhor Jesus, também vão ser arrebatados e transformados. E aí acabou, Cristo. Não tem mais história, acabou. Aleluia. As pessoas começam, quando entra aqui, começa uma confusão teológica, mas basicamente é isso. E o principal é você estar preparado para essa volta. Você arrepender os seus pecados, aceitar Jesus como Senhor, crer que Ele ressuscitou entre os mortos e viver uma vida baseada na palavra de Deus. Esse é o princípio básico. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no 3 também fala: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia vem como um ladrão. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Veja, que a volta do Senhor Jesus, Ele é o dia. Não é os dias, uns dias, não. É o dia. Ele voltou, não tem uma segunda. Tem gente que fica esperando a segunda chance. Não, Jesus voltou, né, os deixados para trás. E aí eles têm mais uma chance. Olha, queridos, eu não creio nisso. Não é dizendo que é pecado crer nisso. Estou falando que é uma coisa que não faz sentido. E o mais importante é por isso que eu digo que o principal é você estar preparado. E ficar contando com uma segunda chance, uma segunda oportunidade, é uma coisa muito perigosa. Seja preparado para a primeira. Aleluia. Veja, a volta do Senhor Jesus é certa, porém sem uma data determinada. Portanto, devemos estar sempre vigilantes, preparados o tempo todo. Fazendo como está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 8, ele fala, 8 em diante, né? Ele fala: todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Ou seja, talvez algumas pessoas estão vendo essa mensagem e pensando: nossa, mas já faz tanto tempo, ainda estão esperando a volta. Mas essa palavra já estava dita. Para Deus é como um dia como 1000 anos como um dia. Ele fala: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos sigam a arrependimento. Ou seja, Deus dá tempo justamente para que tenha o máximo de pessoas lá, para que o máximo de pessoas seja salva. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando. Ou seja, nós temos que esperar a volta do Senhor, mas existem coisas que nós podemos fazer que apressam. Quanto mais nós buscamos o Senhor Jesus, nós buscamos a presença dEle, mais falamos do Senhor Jesus. São princípios que estão não só esperando, mas também apressando.
a volta do Senhor Jesus. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos quais os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia. Novos céus e nova terra. Veja que, mesmo lá no Antigo Testamento, Daniel já recebeu essa revelação. Quando ele queria mais e mais a revelação daquilo que ia acontecer no fim dos tempos. Lá no finalzinho, no final de Daniel, no último versículo de Daniel capítulo 12, versículo 13, fala assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Veja que essa era a palavra para ele, para Daniel. Que ele seguisse o caminho dele, que ele continuasse, fazendo a vontade de Deus. Porque no final, o que ia acontecer com ele? Ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ou seja, está falando da ressurreição que ia acontecer. Ou seja, isso concorda com o Antigo Testamento. Amém, queridos? Glória a Deus. A ressurreição dos mortos nada mais é do que o avivamento que deve ocorrer em nossas vidas. Seja na salvação inicial, ou no processo diário de crescimento, com um milagre, ou no último dia, com a volta do Senhor Jesus. Todos através do Espírito Santo, pois é Ele quem é o provedor de toda a vida. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar agora, querido. Se você tem um pedido de oração específico, pode escrever o seu pedido. Senão vamos orar apenas de modo geral. Paz do Senhor, irmã Elza, tudo bem? Paz do Senhor, Cláudia. Paz do Senhor, Edson Filho. Paz do Senhor, Lenir Aparecida Antunes, tudo bem? Paz do Senhor, todos. Vamos orar agora. Se tem algum pedido de oração específico, pode escrever o seu pedido. Senão vamos apenas orar de modo geral. A Bíblia diz que tudo quanto pedis ao Pai, crede que recebesse, será convosco. Se alguém disser a montanha, levanta-te e lança no mar, não duvidar no coração, mas creia se fará o que disse, será com ela. Hoje orando, que a gente já começa a imaginar o seu pedido realizado. Comece já a imaginar o Senhor operando na sua vida, curando, libertando. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Muito obrigado pela tua unção, Senhor. Pelo teu poder, Senhor, pelo sangue de Jesus, pela tua unção, pelo sangue de Jesus, entramos adentro ao Santo dos Santos. Juntamente com cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Do fogo, Senhor, venha queimando do alto da cabeça, plano dos pés de cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, pela fé em nome de Jesus. Eu imponho as mãos, Senhor, em nome de Jesus, sobre cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Que do fogo, Senhor, venha queimando a cabeça, plano dos pés. Sejam despertos, Senhor, que essa revelação, esse entendimento da volta do Senhor Jesus, da importância de estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus. Venha sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo, a convicção do pecado, deste juízo, Senhor. Venha que o Senhor aviva, Senhor, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Desperta, Senhor, todo cegueiro, todo surdez espiritual que vai embora de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Sejamos despertados, Senhor, aviva, Senhor, a fome, a sede, o desejo de orar, de ler a tua palavra, Senhor, e te buscar, Senhor, em nome de Jesus. Todos que estão assistindo esse vídeo, que estão enfermos, coloque sua mão no lugar onde está a enfermidade. Se você não tem como colocar apenas no coração, mas feche seus olhos. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Convicção de fato como você vê, como se você visse já o seu pedido realizado. Então, quando estiver orando, quero que você já comece a imaginar você testemunhando que está curado. Você imaginar você
declarando que está curado, curada. Mas você já viu o milagre acontecer na sua vida. Ao dia disso, tudo quanto pedis ao Pai, querido, que recebesse será com você, como se já tivesse acontecido. Pai, em nome de Jesus, pela fé em Espírito, eu imponho meus mãos sobre cada pessoa que está assistindo o celular nesse vídeo. Em nome de Jesus, de cura, milagres operem sobre cada pessoa que está assistindo o celular nesse vídeo. Tudo frio, inferno, pega que eu fora dessas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, antes de cura, milagres operem sobre cada pessoa que está assistindo o celular nesse vídeo. Em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito de câncer, toda célula cancerígena, seca a terra, raiz, em nome de Jesus, cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo, em nome de Jesus. Todo mal-estar, toda dor nos dentes, toda dor nas articulações, toda infecção, toda inflamação, toda enfermidade, causa de enfermidade, fora em nome de Jesus, cada pessoa que está assistindo essa live, esse vídeo. Em nome de Jesus, seja curado, em nome de Jesus, toda dor, causa dor, fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, de cura, milagres operem, essas pessoas estão assistindo essa live, esse vídeo. Receba anestesia do Senhor agora. Receba cirurgia espiritual agora, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus, receba o fogo de Deus. Queimando a cabeça para um dos pés, seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pela fé, faça aquilo que você não podia fazer, sem dor, sem mal-estar. Em nome de Jesus. 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 Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Muito obrigado pela presença de todos, pelas curtidas, compartilhamentos, comentários. Isso não só me incentiva, como faz com que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Não se esqueça de escrever os seus testemunhos daquilo que Deus tem feito na sua vida através dessas lives. Tá bom, queridos? Quero também, se você deseja entregar dízimos, ofertas, doações para a comunhão Cristo da Reconciliação, você pode fazer isso através do CNPJ, que está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo está o CNPJ, que é 09 468 671 000156. Quando você colocar esse número, ele já vai aparecer lá, provavelmente dependendo do banco que você está, né? Ele vai aparecer lá Comunhão Cristo da Reconciliação, né? Que esse é o número para você fazer o Pix no PagBank da igreja. Tá bom, queridos? Deus, assim colocar no seu coração, você pode fazer isso. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelas curtidas, compartilhamentos, comentários. Isso não só me incentiva, como faz com que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Muito obrigado. Deus abençoe Micheline Oliveira, Shirley Oliveira, Eliriane, Léry. Deus abençoe a todos. Tá bom, queridos? Fiquem na paz. E até a próxima, se Deus quiser. Amanhã nós temos live lá na minha página do Instagram, @pastorloian, a partir das 21 horas. E já vai se preparando para o culto, né? O Café das Mulheres no mesmo endereço que eu disse sempre, na igreja. Na Comunhão Cristã, na rua Henrique Degreff 241, aqui em Ponta Grossa. Rua Henrique Degreff 241, lá na igreja. O Café das Mulheres vai ser dia 10 de junho. Então já vai se preparando, já deixa já agendar, já vai convidando aí as suas amigas, as mulheres aí da sua família. Tá bom? Deus abençoe a todos e a todas. Fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.